exaltada, a tua face adorada, a tua presença maravilhosa. E agora eu te imploro, Senhor, pela tua graça, continua conosco, Senhor, nos abençoa, Senhor, nesse projeto, Senhor, nesse desejo do nosso coração, de conhecer mais a Ti, de conhecer mais acerca da Tua palavra, Senhor. Guia-nos, Senhor, nos orienta, que Teu Espírito Santo tome a frente, faça de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então estamos aqui para dar continuidade, e esse estudo de hoje, ele está abordando novamente o Antigo Testamento. Como a gente havia avisado, a gente vai ficar transitando entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, na aula passada, a gente iniciou o Novo Testamento, com o Evangelho de Mateus, falando sobre genealogia, e falamos sobre outras coisas relacionadas também ao capítulo 1 de Mateus, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá ok? E alguns temas importantes relacionados ao nascimento do nosso Senhor. E agora retornamos ao Antigo Testamento para dar sequência no capítulo 2. Havíamos falado acerca da criação de todas as coisas, de como Deus trouxe toda a existência pela sua palavra, e de como nós cremos de fato na autoridade bíblica, de que a Bíblia tem que ser lida prioritariamente de forma literal. Somente quando a própria Sagrada Escritura o indica, é que nós entendemos que há uma metáfora, há uma alegoria, há uma simbologia, mas quando a própria Bíblia assim o indica. Não sendo essa situação, é literal. E assim cremos na criação de todas as coisas pelo poder da palavra de Deus, ok? Fizemos essa afirmação de uma forma bastante enfática. E agora seguimos adiante. Estamos agora tratando de Gênesis ainda, só que o capítulo 2 agora. E vamos fazer a leitura aqui no capítulo 2. A partir do versículo 1, vamos abordar algo relacionado ao importante tema do sábado, ok? Para que a igreja possa de fato estar firmada na verdade e não reste nenhum tipo de dúvida, não reste nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de brecha, né? Nenhuma abertura para que uma seita, qualquer tipo de movimento herege, possa adentrar e fazer um estrago na nossa fé. Então, com isso, vamos recorrer a palavra de Deus, né, para estarmos blindados, como Paulo fala na carta aos Efésios, vestir toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Então, Gênesis capítulo 2, vamos lá comigo, a partir do versículo 1, que diz, olha só, todos encontraram, né, facinho de achar, né, Gênesis, né, primeiro livro, olha só, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele de forma bastante clara, ele não deixa margem para dúvida, ele coloca aqui no texto, né, que Deus de fato, no dia 7º, ou ao 7º dia, ele usa as duas formas de colocação, Deus deu cabo, né, encerrou, terminou, concluiu toda a obra que veio a realizar, toda a obra que realizou pela sua palavra, pelo seu poder. E tendo ele terminado no dia 7º, ele santificou. Então existe, certamente, de acordo com a palavra de Deus, um propósito muito sério, algo muito profundo, muito importante, relacionado ao dia 7º, relacionado ao sábado. Agora, muitas das vezes esse propósito tem sido deturpado. Muitas das vezes alguém pode olhar para nós, olhar para a nossa igreja, olhar para para aquilo que nós temos defendido, e tentar deturpar, tentar destruir, né, a nossa postura, a nossa forma de se colocar, atribuindo a nós qualquer tipo de desrespeito em relação à lei de Deus, qualquer tipo de desrespeito em relação à palavra de Deus. Como na terça-feira passada eu também trouxe esse mesmo alerta. Falei, alguns têm olhado para a igreja e têm dito que a igreja não tem respeito pela pessoa de Maria, a mãe do nosso Salvador. E aí eu trouxe o ensinamento, deixando muito claro que a igreja de Cristo Jesus, ela tem extremo respeito por esta figura, tem extremo respeito por esta pessoa.
uma pessoa, a mulher agraciada de Deus, como diz na própria Bíblia, que foi escolhida pelo Senhor para uma grande obra. Só que nós temos respeito, nós não adoramos a Maria, nós temos respeito e não reverência. Ok? Então é alguém que é digna de respeito, sim, porque é uma serva de Deus, realizou uma grande obra para Deus, tá certo? Então é referência para todos nós. E juntamente conosco também vai presenciar, vai participar das benesses da vida eterna. Ok? Então é nesse contexto, de acordo com o que a palavra de Deus tem nos referenciado. Da mesma forma em relação ao sábado. Alguns podem dizer, você está fora da palavra de Deus. Você está contra a palavra de Deus. Você não tem cumprido a lei. Por quê? Porque você não tem guardado o sábado. E aí, essa acusação não é nova. Essa acusação não é recente. Já desde a época do apóstolo Paulo, quando Paulo já andava fazendo as missões, e ele passou ali pelos territórios chamado Galácia, e ele fundou muitas igrejas, tá certo? Nesse local, depois partiu para outros lugares, e ficou sabendo, pelos seus discípulos, pelos seus companheiros de obra, de trabalho, que logo depois que ele passou por aquelas igrejas, vieram muitos representantes do judaísmo, ok? Muitos fariseus, muitas lideranças do judaísmo, e entrando por essas igrejas, transtornaram a fé dos irmãos, dizendo a eles, querendo inculcar neles, colocar na mente deles, que eles estão fora da Escritura, porque eles não estão guardando o sábado, porque eles não estão praticando a circuncisão, porque eles não estão guardando os hábitos alimentícios, os alimentos kosher, né, os alimentos que são referenciados pela lei mosaica, e porque eles não estão celebrando as festas do calendário judaico. É uma tentativa de judaização da igreja. E aí Paulo, falando com os Gálatas, né, através da sua carta, a carta de Paulo aos Gálatas, ele chama os Gálatas de insensatos. E se você for traduzir ao pé da letra, Paulo está chamando eles, né, perdão a palavra, uma palavra um tanto chula, mas é como se estivesse chamando de trouxas. Falando, vocês foram feitos de trouxas, vocês foram enganados, vocês foram ludibriados. Por quê? Começando pela graça, você está terminando na lei. E aí muitas das vezes o crente, ele começa bem. O crente, ele aceita Jesus de Nazaré, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, ele dá um passo, né, para a presença de Deus, dá um passo para a vida eterna, e começa uma carreira cristã muito bem. Só que ao longo da caminhada, você vai ser assediado por seitas. Ao longo da caminhada, você vai ser assediado por heresias. Você vai ser assediado por influências demoníacas que vão tentar arrancar você da verdade. O diabo, quando você é salvo, você é arrancado de uma vida de pecado, e o Senhor Jesus Cristo derrama seu sangue sobre a sua vida, e você é purificado de todo pecado, tá certo? E você é feito à imagem e semelhança de Deus novamente. Ok? E agora a imagem de Cristo resplandece em você, porque não vive mais você, mas Cristo vive através de você. Então as pessoas que olham para você, vê a pessoa de Cristo através da sua vida, e a sua vida, o seu testemunho, a sua forma de viver tem arrancado pessoas também no inferno, porque as pessoas olham para você e falam, eu quero ser crente como ele, eu quero ser crente como ela, eu quero sentir aquilo que ele sente, eu quero sentir aquilo que ela sente, eu quero ter o mesmo Deus que ele tem, eu quero ser alcançado pelas mesmas bênçãos que ele foi alcançado. As pessoas olham para você e você é a referência de Deus onde você está. Então muitas pessoas têm saído do caminho das trevas, do caminho do inferno, por causa da sua vida. Às vezes até sem você abrir a sua boca. Porque o maior testemunho é através das suas atitudes, não através das suas palavras. Então muitas das vezes as pessoas têm olhado para você e têm visto o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida, e você pensa que o diabo está contente com isso? Você pensa que o inferno está satisfeito com isso? O diabo está constantemente ao derredor, buscando uma oportunidade contra você. O diabo está constantemente levantando pessoas para te assediar, levantando pessoas para se colocar no seu caminho, para tentar interferir na sua forma, na sua fé, na sua maneira de adorar a Deus, na sua maneira de servir a Deus, na ousadia como você serve a Deus. E aí, o que o Senhor tem feito pela tua vida? O Senhor tem levantado meios pelos quais você possa se municiar, meios pelos quais você possa estar pronto para a batalha. Não adianta você pensar que tudo vai ser fácil, não adianta você pensar que vai ser mar de rosas, você pensar que vai ser só flores. Tem os espinhos, como dizia já o cantor.
Então o evangelho, ele tem percalços, o evangelho tem embates. O evangelho, como Cristo disse, ninguém está aqui enganado, porque o nosso Senhor deixou isso muito bem claro. No mundo tereis o quê? Mas o que tem de bom? Por quê? Porque eu venci Se ele venceu o mundo, a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. A nossa vitória está garantida naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está assentado à destra de Deus. É Ele que garante a minha e a tua vitória. Mas para que você possa se manter fiel na presença dele, você precisa se proteger. Você precisa se municiar. Por isso o nosso propósito aqui. E aí, tratando acerca da palavra de Deus, como já falei, na continuidade daquilo que estávamos estudando no Antigo Testamento, nós temos aqui o capítulo 2 de Gênesis. Então Moisés começa primeiro anunciando de forma geral. Tudo foi terminado, tudo foi acabado e foi Deus que fez. A primeira declaração de Moisés já vai contra a declaração que nós temos visto na mídia, a declaração que nós temos visto em muitas academias, a declaração que muitas igrejas têm aceitado. Muitas pessoas têm aceitado que tudo isso que existe é fruto do acaso. Se você quiser saber se essa teoria que diz que tudo veio do acaso funciona, pega aí um desmanche onde você tem diversos tipos de materiais, de peças, de coisas diversas lá espalhadas, explode uma bomba lá e vê se vai sair um computador. Explode uma bomba lá e vê se vai sair um celular da Apple. Vê se vai sair uma calculadora. Então como é que uma explosão não orientada, randômica, ao acaso, pode produzir algo ordenado, algo organizado, algo extraordinário que é o mundo que nós temos vivido? O mundo que foi dado por Deus para nós cuidarmos, a escola dominical, a última aula que nós tivemos aqui, mordomia sobre a natureza. O mundo que Deus criou e nos colocou como coroa. Agora o diabo tem depreciado a criação de Deus, primeiro, dizendo que o mundo veio do acaso. Sem orientação, sem criador. Depois dizendo que você também surgiu do acaso, sem uma inteligência condutora, sem uma inteligência criadora. O diabo está tentando tirar o valor do mundo e está tentando tirar o seu valor, dizendo que você na verdade não tem propósito, dizendo que você na verdade veio do acaso, que você está aqui por nenhum propósito, que você também não vai para lugar nenhum. Então, essa mentira de Satanás, ela é contraditada pela palavra de Deus, porque Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus criou pela sua palavra. Pela sua palavra ele criou todas as coisas. Tudo isso é vontade e criação perfeita da parte do nosso Deus. E em relação ao homem, Deus diz: façamos o homem. Estava envolvido ali Pai, Filho e Espírito Santo no ato criador. Façamos o homem como? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você é imagem e semelhança de Deus. E o diabo está furioso contra a sua vida. Mas o Senhor Jesus está por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo está tentando destruir a imagem e semelhança de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nos restaura conforme a imagem do Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus nos faz andar conforme a sua vontade. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne, como diz a palavra em Paulo, carta de Paulo aos Romanos. Então nós temos que ter essa percepção de que o diabo está furioso e que o diabo está tentando atacar a igreja com heresias. E uma dessas é de que a igreja está em falta em relação a alguma coisa, como já fez lá atrás em relação às igrejas dos Gálatas. E quando Paulo severamente os alerta: vocês começaram pela graça e vocês estão sendo guiados para entrar pela lei. Se vocês entrarem por esse caminho da lei, na lei não há salvação. A lei não veio para salvar. A lei veio para condenar. A lei veio para mostrar, revelar o pecado, colocar o pecado em descoberto. Agora, só um pôde cumprir a lei. Esse chama-se Jesus Cristo. O Senhor veio, como a gente viu aqui na aula passada, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu conforme o primeiro Adão. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu e por causa dele todos nós fomos condenados. Todos pecaram e destruíram da glória de Deus. Mas o segundo Adão foi perfeito. O segundo Adão cumpriu a lei até o fim. O segundo Adão não andou em pecado. O segundo Adão não cometeu nenhum erro. O segundo Adão não cometeu nenhuma falha. O segundo Adão foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu e ele deu a sua vida na cruz do Calvário, como foi pregado aqui, domingo passado. A morte não poderia tocá-lo, porque ele não tinha pecado. Mas ele entregou a sua vida na cruz. Ele disse: Pai, está consumado.
concluiu a obra na cruz e rendeu o seu espírito. E ele disse: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Eu tenho o poder de a dar e tomá-la de volta. E quando ao terceiro dia a cova foi aberta e Jesus Cristo não estava lá, Pedro foi até lá, procurou, só achou o lenço dobrado. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele está aqui, presente neste lugar, porque onde estão 2 ou 3, está ele ali no nosso meio. O Senhor passeia no meio da igreja, como diz Apocalipse. Esta igreja aqui não está em falta, essa igreja não está em falha, esta igreja não está caminhando fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Cristo cumpriu toda a lei em si mesmo, e cumprindo Cristo toda a lei em si, todo o peso da lei caiu sobre ele, ele atribuiu a nós as suas obras. As obras de Cristo nos são imputadas. Cristo, ele conquistou para nós essa tão bendita salvação, e nós somos salvos pela sua graça. Não é por obras, para que ninguém tenha arrogância diante de Deus, para que ninguém diga que conquistou alguma coisa por seus méritos diante de Deus. Não é pelas obras da lei, mas sim pela graça de Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça. Cristo cumpriu a lei. Então toda esta lei que nós vamos analisar aqui de uma forma rápida, ela foi cumprida em Cristo. E quando Cristo cumpriu a lei, todos aqueles que estão em Cristo são automaticamente cumpridores da lei, através dele. Então você tem que se preocupar de estar em Cristo. E aí, a partir dessa declaração, primeiro da criação de todas as coisas, da criação do homem, nós vemos Moisés continuar no versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia da obra que fizera. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. É interessante quando nós analisarmos aqui, nós vamos ver daqui a pouco conceitos muito importantes, como por exemplo o sábado institucional. O sábado instituído por Deus. O que é o sábado instituído por Deus? O sábado instituído por Deus não é meramente um preceito legalista. O sábado instituído por Deus é descanso. Mas que descanso é esse? Esse descanso não é que Deus simplesmente ele se viu cansado diante da obra, porque Deus não se cansa, nem se fadiga, como diz o profeta Isaías. Então Deus não se viu cansado, Deus não se viu fadigado, Deus não se viu com necessidade de ir para um resort e dar um tempo lá para esfriar a cabeça. De modo algum. Esse descanso aqui está sinalizando para nós, foi concluído, foi consumado. Tudo aquilo que eu me propus a fazer está feito. Agora eu vou reinar sobre isso aqui, eu vou governar tudo isso aqui, né? E você vai desfrutar daquilo que eu criei. Eis aí o descanso. O descanso, conforme a gente vai ver lá no final do estudo, que é anunciado lá em Hebreus, né? Lá no tempo da lei, Josué, quando introduziu o povo na terra, não pôde lhes dar o descanso. O descanso que nós encontramos em Cristo Jesus. Quando nós chegamos a Cristo Jesus, nós estamos no descanso, no sábado que foi instituído por Deus aqui em Gênesis. O descanso no qual, em Cristo, nós temos tudo que necessitamos. O descanso no qual, em Cristo, nós precisamos procurar mais nada. O descanso no qual, em Cristo, é tudo aquilo que nós precisamos. Cristo é suficiente para nós. Como ele, no dia da grande festa, ele se pôs em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E quantas vezes a sede não te puxou para os vícios? Você tinha sede, você tinha necessidade, você tinha um anseio, você tinha um vazio. E isso te puxou para os vícios. Você pensou que se usasse droga você ia estar satisfeito. Ou te puxou para a bebida alcoólica, ou te puxou para a prostituição, ou te puxou para atividades esportivas, e você fazia os esportes pensando que isso ia preencher a tua vida, ou te puxou para relacionamentos, ou te puxou para tantas outras coisas. Você preencheu sua vida com trabalho, você preencheu sua vida com televisão, e você via que mesmo fazendo todas essas coisas tinha um buraco. Você estava vazio, você não tinha o descanso. Agora, quando você conhece a Cristo, aí você descansa de todas essas obras, porque você fala: Cristo é suficiente para mim. Ele saciou a sede da minha alma. E Cristo, que é as águas vivas, ele diz: aquele que beber dessa água que eu lhe der, diferentemente da água que a mulher samaritana ia tirar do poço. Se você tomar desta água, daqui a pouco você precisa buscar de novo. Mas se você tomar da água que eu lhe der, ela vai fazer uma fonte dentro de você, que vai jorrar para a vida eterna. Pode secar tudo à tua volta, você tem a fonte da vida eterna. Você tem a fonte das águas purificadoras. Cristo dentro de você satisfaz a sua alma.
Mesmo que tudo seja contrário, você tem a fonte de águas vivas que é Cristo Jesus. Você está sempre alimentado. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e que dá fruto o ano inteiro. Quando ninguém está dando fruto, você está frutificando, porque a fonte de águas vivas está em você. Esse é o descanso. Agora, muitas pessoas querem tirar você desse descanso e te trazer para legalismo, e te trazer para cumprir regrinhas, e te trazer para tentar conquistar de Deus alguma coisa por meio de méritos. E aí você tem diversos movimentos que tentam comprar Deus por meio de obras sociais, tentam comprar sua salvação por meio de obras sociais, ou estão tentando comprar Deus com dinheiro, teologia da prosperidade, ou tentando comprar Deus com preceitos legalistas que já foram cumpridos em Cristo Jesus. Temos os sabatistas, que querem tentar guardar sábado legalista, querem tentar restringir algumas alimentações, querem tentar construir ali um meio de cumprir a lei, sendo que já está declarado que pela lei ninguém será salvo. Então, se você não estiver protegido, alguém vai tentar roubar a tua paz. Alguém vai tentar roubar a certeza da tua salvação. Alguém vai tentar tirar você do caminho. Mas hoje, pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus está solidificando a tua fé. Você está cavando na rocha. Você está firmando a sua casa na rocha secular que é Cristo Jesus. A igreja não está firmada em Pedro, a igreja está firmada em Cristo, a rocha de esquina que foi desprezada pelos edificadores. A pedra que foi desprezada pelos edificadores, que se constituiu rocha de escândalo, se constituiu cabeça de esquina. Cristo Jesus é a rocha, você está cavando nela, para que a sua vida espiritual fique sólida. Veja só, o versículo 3, conforme diz aqui, e abençoou Deus no dia 7, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Como eu já disse, Deus não estava cansado. Deus estava dizendo, aqui está a conclusão. Aqui você está satisfeito. Tá certo? Não precisa mais de nada. Tudo foi criado, tudo está pronto. Tudo está aí. Esse é o descanso. Da mesma forma como Cristo para nós é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de Buda, nós não precisamos de Allan Kardec, nós não precisamos de Maomé, nós não precisamos de celebridades, nós não precisamos de nada disso. Em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Nós já entramos no descanso de Deus chamado Cristo Jesus. E Deus, no versículo 3, Ele santifica. Ele diz, isso aqui não é simplesmente um dia de feriado. Isso aqui não é simplesmente um dia de folga do trabalho. Isso aqui não é simplesmente um espacinho na agenda para você fazer uma viagenzinha correndo. Isso aqui é santo. Isso aqui é santo. Sabe o que é santo? Santo é separado. Santo, Ragnos. Santo é separado. Quando você tem algo santo, você diz, isso aqui é santo. Isso aqui foi santificado. Isso aqui é meu. Propriedade particular. Você não pode pegar isso aqui e fazer o que você quiser. Você não pode rasgar. Você não pode riscar. Você não pode jogar fora. Por quê? Porque isso aqui tem dono. Isso aqui pertence. Isso aqui foi santificado. Da mesma forma, o Senhor santificou. Santificou o quê? Santificou o dia 7, no sábado. E esse sábado é o sábado do descanso. E esse descanso é o descanso no qual Deus cessou de criar todas as coisas, mas Deus continua trabalhando. Lá no Evangelho de João, quando Jesus é surpreendido pelos discípulos, e os discípulos chegam a Cristo e dizem, Rabi, come. Preocupados com Cristo, Cristo havia trabalhado e tal, cansado ali, ele estava como 100% homem, então ele tinha sede, ele tinha sono, ele se cansava, ele se feria, por mim, por você, ele fez isso, mesmo sendo Deus, ele se tornou homem por nós, e os discípulos preocupados, Rabi, come, e aí Cristo disse, eu tenho uma comida mais importante para comer, eu tenho algo que me alimenta, eu tenho algo que me supre, eu tenho algo que é muito mais relevante para mim. E este algo é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. Então Deus continua trabalhando. Esse sábado não é simplesmente um sábado legalista no qual você tem que se ater a regras e você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode realizar isso, não pode. É um sábado no qual você está pleno de descanso. Mas você está atuante num dia que Deus consagrou e santificou. Ou seja, Deus disse, esse sábado aqui é para mim. Os 6 dias que eu dei, que eu construí, que eu criei, são seus. Você vai trabalhar, você vai fazer o que você
necessitado. Só que este sábado é meu. Você vai fazer algo para a minha glória. Você vai fazer algo para o meu nome. Você vai fazer algo que venha a engrandecer o meu nome e que venha me alegrar. Esse sábado é santificado, esse sábado é para mim. Então é esse conceito no qual você está dedicando algo a Deus. E a igreja em Cristo Jesus, passando do conceito legalista de um dia, né, da tarde de um dia até a tarde do outro. Esse é um conceito legalista. A igreja entrou no sábado que é Cristo. Cristo é o nosso sábado. Sendo Cristo nosso sábado, nós estamos constantemente em descanso, nós estamos constantemente satisfeitos, nós estamos constantemente planificados pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E da mesma forma como Deus continua trabalhando, nós também continuamos trabalhando para Deus. Nós continuamos vivendo para Deus. Nós continuamos agindo no mundo para a glória de Deus. Nós continuamos vivendo nesse mundo conforme a vontade de Deus. Então tudo que nós estamos fazendo nesse sábado que é Cristo Jesus para nós é dedicado exclusivamente ao Senhor. Você sabia que, como Paulo disse, o teu comer, o teu beber, o teu viver, tudo tem que ser feito para a glória de Deus? Você tem que viver para a glória de Deus. E Paulo fala, tudo aquilo que é de bom nome, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é correto, isto façais. Tudo que você tem que fazer, você tem que fazer por fé, como o apóstolo Paulo disse. Se você consagrou sua vida dessa maneira, você está santificando toda a sua vida, não é um dia da semana. Você não santificou um dia, você santificou a sua vida inteira. Sua vida inteira tem que estar no altar, como diz Paulo em Romanos 12. Oferecer a Deus um sacrifício não é mais morto. O animal, antes que ia para o sacrifício, era imolado. Quando ele chegava para ser queimado, ele estava morto. O sangue estava sobre as pontas do altar. Uma parte era colhido e era aspergido, mas o animal estava morto. Agora Paulo, olhando para esta imagem, ele diz, o teu sacrifício é melhor, porque aquele animal estava morto, mas você vai oferecer um sacrifício vivo. O teu culto racional é um sacrifício vivo, oferecido em cima do altar da oração, em cima do altar da adoração, em cima do altar do sacrifício. Pega a tua vida completa e oferece num sacrifício vivo, agradável e santo para a glória de Deus. Assim você está realizando um sábado constante na tua vida. Você está vivendo constantemente um sábado de santificação a Deus. Esse que é o conceito, é aí onde nós queremos chegar. Só que aí veja, muitas pessoas têm subterfúgios para tentar te enganar. Primeiramente, olhando para a questão do sábado, no estudo que nós temos aí, é a importância, e tem alguns mistérios da parte de Deus que são surpreendentes na Bíblia Sagrada. A gente vai caminhando pela Bíblia e a gente vai vendo cada vez mais como a gente precisa aprender. Quando a gente pensa que sabe um pouquinho, a gente começa a cavar um pouco mais e ver que tem muito mais para nós aprendermos. É como um rio, você começa a entrar, como o Espírito Santo diz por profeta. Ele começa a entrar, a água está onde? A água está no tornozelo. A água está onde? Está na cintura. A água está onde? Está batendo já, né, pelos lombos. Então mergulha. Aí chega um ponto que você quer cada vez mais da presença de Deus. É isso que nós temos a intenção, que você mergulhe. Nós queremos que você mergulhe na presença de Deus. E que você queira cada vez mais. E que você queira se aprofundar cada vez mais na sua palavra. Então nós vemos, Deus tem um mistério profundo com o número 7. Ao longo da Escritura. E é isso que nós colocamos no estudo aí para você. Veja, por exemplo, a semana de 7 dias, a primeira coisa, Gênesis 2:2. Então Deus já começa a manifestar que de fato há algo importante em relação ao número 7. Aí em Gênesis 7:2 você vai ver, 7 animais limpos foram tomados para a arca, de 7 em 7, esses animais. Então o outro lugar onde está relacionado também o número 7. Em Êxodo 25:37, 7 lâmpadas para o candeeiro, o candelabro. Então o candelabro tinha 7 braços com 7 lâmpadas. Novamente o número 7 aparece na Escritura. Outro lugar, Levítico 4:6. O sangue era aspergido 7 vezes. Levítico 14:16 agora. O óleo era aspergido 7 vezes. O sangue era aspergido 7 vezes e o óleo também aspergido 7 vezes. Levítico 23:15. 7 sábados é mencionados ali. Levítico 23:39. Festa de 7 dias. 7 dias de festa serão celebrados ali. Levítico 23:39. Números 12:15. Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. Deuteronômio 15:1.
servos eram libertos dos credores depois de 7 anos. 7 anos de serviço, depois eram postos em liberdade. Josué 6,4, 7 sacerdotes diante da arca, com 7 trombetas, tá ok? 7 com 7 trombetas, novamente o número 7. Josué 6,15, Jericó foi rodeada 7 vezes, e no 7º dia, tá certo? E diante desse cumprimento da ordem de Deus, as muralhas caíram. Em Ruth 4,15, você vê ali a descrição de 7 filhos, tá ok? No livro de Jó 42,8, você vê 7 bezerros e 7 carneiros oferecidos ali, né, no livro de Jó 42,8. Em Salmo 119, 164, louvor a Deus 7 vezes por dia. Salmo 119, 164, louvor 7 vezes por dia. E para fechar, Atos 6,3, você vê a eleição de 7 diáconos. E aí você vai ter os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse também. Você vai ter os 7 selos, você vai ter as 7 trombetas, você vai ter as 7 taças. O número 7 ao longo de toda a Escritura, ele tem um significado muito profundo. Então, quando você vê o número 7, o cordeiro tinha 7 chifres, por exemplo. O número 7, ao longo de toda a Escritura, ele comunica uma ideia importante. Ele comunica a ideia de perfeição. Ele comunica a ideia de plenitude. Então, quando Deus traz o cumprimento de todas as coisas para o número 7, está relacionado a uma mensagem que ele está comunicando. Ele está dizendo, em relação ao número 7, quando eu manifesto o número 7 em relação a alguma coisa, estou falando acerca de plenitude. Os 7 Espíritos de Deus, por exemplo, não é que o Espírito Santo de Deus são 7 Espíritos separados, mas sim que ali está sendo mencionado 7 Espíritos, porque o Espírito Santo de Deus está plenamente ali, está na presença, diante do trono. Por isso que é citado 7. O 7 sempre passa a ideia de perfeição e a ideia de plenitude. E é interessante como esta ideia é que tem que prevalecer. Esta ideia é que tem que ser comunicada. De que nós temos que alcançar a plenitude. Nós temos que alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Nós temos que caminhar para a perfeição. Quando uma pessoa vem tentar aprisionar você dentro de um conceito legalista, é disso que ela está te privando. É disso que ela está impossibilitando. É isso que ela está atrapalhando você chegar até a plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Ela está mantendo você em regras dos homens. Aquilo que Cristo falou para os fariseus. Vós atais fardos pesados e e vocês lançam sobre o ombro dos homens. E vocês nem com o dedo querem movê-los. E aí Cristo fala em relação a si mesmo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O conhecimento da palavra de Deus, ele não vem para ser fardo na tua vida. O conhecimento da palavra de Deus, ele não vem para causar transtorno para a tua vida. Ele vem para refrigerar a tua alma. Ele vem para renovar as tuas forças. Ele vem para te alegrar. Ele vem para te dar ousadia. Ele vem para te dar liberdade na presença de Deus. E assim quando você abre mão de todos esses enganos, essas heresias, e você entra pelo revelação da palavra de Deus, você percebe aquilo que Deus quer com você. Deus quer que você viva a presença dele de forma plena. Deus quer que você se entregue a ele de uma forma plena. Deus quer que você tenha inteireza na presença dele, não seja parcial. E aí o número 7 nos revela essa característica de Deus. Nos revela esse propósito. Por isso que o 7, ao longo da Escritura, ele vai sempre sinalizando isso. A plenitude, a perfeição. Então a primeira coisa é em relação ao número 7. Outra coisa, que está no estudo aí, logo abaixo, você vai ver essa imagem, em relação a algumas heresias que tentam entrar no nosso meio, você tem a invenção do termo sábado cerimonial. A invenção do termo sábado cerimonial é a mesma da suposta existência de uma lei moral e uma lei cerimonial. Isto não existe, é uma invenção com o único objetivo de tentar livrar o sábado da abolição para os cristãos. A Torá é a lei de Deus com 613 mandamentos. É uma unidade completa, tá certo? Cujos mandamentos têm o mesmo valor. Essa tentativa de separar os 10 mandamentos e o sábado como morais e eternos é uma invenção dos guardadores de sábado, que não existe na Bíblia. Os supostos textos citados para defender essa separação são retirados do seu contexto. Veja o que ele está explicando aqui. Esses que estão tentando te aprisionar num conceito legalista e que estão dizendo que você não está realizando, não está cumprindo a palavra de Deus de uma forma correta, eles tentam manipular a Bíblia. Eles tentam manipular
né, os textos sagrados. E como é que acontece essa manipulação? Você tem, por exemplo, a lei, conforme ele descreve aqui, 603 mandamentos pelo menos. Você tem os 10 mandamentos principais, e dali você tem um desenvolvimento com outros preceitos. Se somar todos os preceitos que está na Torá, os 5 livros do Pentateuco, você tem 613 mandamentos pelo menos. E aí, nesses 613 mandamentos, eles todos são um conjunto único. Eles são um todo harmônico. Então, quando você se atenta para cumprir os mandamentos, se você falhar com um, você perdeu em tudo. Se você cair em um, você não consegue sua justificação. Isso chama-se justificação pelas obras. Por isso que Paulo, ele alerta os cristãos de que pela lei ninguém será salvo. Porque se você não cumpriu os 613 mandamentos, você estará em falha diante de Deus e assim você não será justificado. Se você tentar ser justificado pelas obras. Assim Paulo diz, não é pelas obras, não é pelo cumprimento das leis. A lei não veio para salvar. A lei veio para mostrar o padrão de Deus. É isso